dizer, quer dizer, no caso diz dizer algo que tinha sido falado anteriormente, criava-se uma contradição. Então, automaticamente, esses escritos eles eram o quê? Considerados como não sagrados. Afinal, nós vimos aula passada que a palavra de Deus ela é inerrante. Fidelidade. Ele tinha que possuir fidelidade histórica, temporal, espacial. Então, tudo aquilo que era narrado em determinado local aconteceu naquele local. Uma determinada época aconteceu naquela época. Então, essa fidelidade era um dos requisitos obrigatórios também utilizados pelos judeus. Foi falado, reconhecimento das autoridades e precisão nas informações. Transmissão, essa transmissão ela era feita pelos escribas. Então, se surgisse algum outro documento que não foi produzido pelos escribas, esse documento podia ser considerado como sagrado? Não. A gente vai falar um pouquinho de algumas curiosidades dos escribas aqui. Não poderia ter elementos fantasiosos. Ou seja, daqui desceu um anjo de Deus, e esse anjo de Deus fez uma pedra, e dessa pedra fez um novo ser, ou seja, um elemento totalmente fantasioso. Aquilo também era algo que descartava aquele livro como divino. A autoridade, no caso, a inspiração divina, implícita ou explícita. Aquele livro, implicitamente, ele tinha de trazer elementos de que aquilo foi inspirado por Deus. Ora, se um determinado livro nega a própria inspiração divina, automaticamente havia dúvidas e estava eliminado. Não é à toa que no Novo Testamento a palavra de Deus fala que se algo provém de dúvida, aquilo não provém do Senhor. E isso era algo intrínseco da cultura judaica. Tinha que se ter a plena convicção. Aí a gente pega o Deuterocanônico de Macabeus e fala, ora, acho que é Macabeus. Macabeus? Um deles lá. A gente vai percorrer aqui e falar, olha, se esse livro é inspirado, não sei, não tenho certeza. Porém, assim é um relato fato. Então, uma vez que o livro, ele coloca em dúvida a própria inspiração divina, automaticamente esse livro ele passa a ser descartado. Tá? Falei do consenso comum, a identidade judaica, ligando aqueles escritos à questão de toda a identidade judaica. Isso aí também a gente viu na aula passada. Por eu estou reforçando isso para que a gente entenda o que aconteceu ao longo da história. E o que Jesus fala sobre o Antigo Testamento? Que nós chamamos o Antigo Testamento, os judeus chamam de Taná. São os livros considerados sagrados. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Ora, nós temos um endosso de que os livros do Antigo Testamento é a palavra de Deus. Eram inspirados por Deus. Santifica-os da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus testifica de que os escritos são a palavra de Deus. São a palavra de Deus. Falei da referência de Flávio José, esqueci de relatar o Esdras 4, e aqui está toda a referência para quem quiser acessar, está lá nos slides. Ou o livro do Apiol, do Flávio José, o 4 Esdras, nós temos aqui alguns estudos, temos o Talmud babilônico, isso aqui data da época de Cristo, tá, pessoal? Na verdade data um pouco antes, 100 anos antes de Cristo, que os judeus preservam ainda hoje. O que é o Talmud? É o registro da tradição oral judaica. Lá se faz referência aos 22 livros do Antigo Testamento. 22, mas não tem um pouco mais? Sim, é porque
alguns livros eles consideram como um só. Livro de Reis, nós dividimos em 1ª e 2ª Reis, certo? Crônicas, Neemias, Samuel, 1ª e 2ª Samuel. Você tem também o livro de Neemias e o livro de Esdras. Eram considerados o quê? Um único livro. Sempre foi assim. Falamos também aula passada da origem divina do Antigo Testamento, que nós temos uma série de passagens em que o próprio Senhor ordena que se escreve, e nós conseguimos atestar de que Deus foi o fio condutor e orientador para a escrita do Antigo Testamento. Agora a gente vai começar a fundamentar algumas questões para entrarmos na confiabilidade e preservação dos escritos. Temos uma cópia exata e não alterada do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas como é que a gente pode afirmar isso? Esse a gente vai ver agora. Primeiro de tudo, como é que os escribas, como é que os judeus faziam a transcrição dos escritos ao longo do tempo? Os escribas passavam 30 anos treinando a caligrafia, usando gabaritos específicos para ficar o quê? Com a escrita perfeita, a fim de que tudo aquilo que era escrito pudesse ser checado e transmitido. Ora, se alguém passa 30 anos com o objetivo exclusivo, treinar a caligrafia para fazer a transcrição dos rolos, porque os rolos eles se degradavam, então a preservação era feita desse jeito. E temos também algumas questões interessantes que os escribas, todas as vezes que eles escreviam o nome de Deus, eles precisavam limpar sua caneta e também eles quebravam. Tá? Isso daí alguns contradizem e falam, mas isso não tem muita fundamentação, mas eu acredito muito nesse ritual. Tá? Acredito muito nesse ritual. Tem muitas evidências de que isso acontecia de fato. Lembra que falamos agora, conteúdo novo. Lembra que falamos que os escritos do Antigo Testamento já eram considerados, já sabiam-se quais os livros considerados sagrados pelos judeus antes de Cristo? Lembra? Mas temos uma série de livros que ainda hoje percorrem por aí, livros que nós não consideramos sagrados, os judeus não os consideram sagrados, mas algumas religiões que se dizem cristãs os têm como sagrados. A gente precisa falar desses livros. Que livros são esses? São os chamados os livros que nós chamamos de apócrifos. Por quê? Porque eles não são considerados como inspirados divinamente. E, segundo a Igreja Romana, eles são chamados de deuterocanônicos. Deutero quer dizer depois, canônicos, ou seja, foram considerados sagrados depois. Por volta de 1500, lá no Concílio de Trento. Que livros são esses? Tobias, Judite, Macabeus, de 1 ao 4, livro de Sabedorias, livro de Eclesiástico, carta de Jeremias, adição a Daniel e esse livro de Baruque. Da onde surgiu isso? A gente precisa entender por que em alguns escritos mais à frente, datados lá do século IV, nós temos esses escritos compilados junto com os livros do Antigo Testamento. A gente precisa voltar por volta de 200 anos antes de Cristo, na cidade de Alexandria. Alguém já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria? O que foi a Biblioteca de Alexandria? A Biblioteca de Alexandria foi uma biblioteca criada pelo rei Ptolomeu II e que é considerado, foi considerado um dos maiores tesouros da humanidade.
E essa biblioteca, ela tinha um lema. Qual era o lema dessa biblioteca? Era conter uma cópia de cada escrito do mundo. Com isso, o rei Ptolomeu II solicitou às autoridades judaicas uma cópia da literatura judaica existente na época, para que pudesse o quê? Ser colocado dentro da biblioteca de Alexandria. Como o rei egípcio aqui, ele era extremamente considerado, importante na época, as autoridades judaicas reuniram cerca de 70 rabinos que realizaram o processo de tradução do hebraico e aramaico para o grego. Uai, mas por que o grego? O grego, naquela época, por conta da expansão de Alexandre o Grande, era basicamente a língua que era falada em todo o mundo. É como se fosse o inglês hoje. Qualquer lugar que você chega no mundo, tem sempre pessoas que falam inglês. E assim, se você mesmo você chega no Japão, se você falar inglês, você consegue se comunicar com um japonês. Não é isso? Então havia um forte domínio cultural da língua grega em todo o mundo antigo. Então, toda essa literatura, ela foi traduzida a partir dos 70 e poucos rabinos para o grego e foi compilado em um único escrito e foi enviado para a Biblioteca de Alexandria. Essa tradução dos 70 rabinos, 70 ficou conhecido como a versão Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. Lembra que eu falei que o lema da biblioteca era ter uma cópia de todo o livro conhecido no mundo antigo? Quando isso foi solicitado, as autoridades enviaram uma cópia de toda a literatura que eles possuíam às suas mãos. Isso incluía a literatura sagrada e a literatura não sagrada. Então nós temos, o mundo tem uma cópia em grego de 200 anos antes de Cristo, aproximadamente 200 anos antes de Cristo, do Antigo Testamento e dos livros não sagrados, toda em grego. Por que em grego? E por que isso se disseminou de maneira tão eficaz? Como foi falado, o grego é uma língua fortemente falada no mundo antigo. Será que o hebraico, na sua dificuldade, e o aramaico, será que seria fácil para o mundo conseguir entender os escritos? Pode falar, Manoel. Alexandria foi por muitos anos a capital do Egito, né? E uma das coisas foi essa preservação desses documentos. Eu vejo aí também já a mão de Deus no seguinte sentido: Deus não queria que a sua escritura ficasse restrita a um povo, não é? O fato de ter uma Bíblia em grego, traduzida por hebreus, por judeus, é algo interessante, porque mostra que o Evangelho ia chegar aos gentios também. Exato. Chegaria a todo o mundo. E a Septuaginta, ela tem uma importância enorme para que a Escritura, a Palavra de Deus, possa chegar a todas as nações. E a gente vai ver isso nas versões, nas traduções que nós temos. Vai, próximo. Vou falar no qual de todas as literaturas judaicas. Aqui a gente tem alguns fragmentos da Septuaginta, tá? A gente tem sites onde a gente tem acesso a esses fragmentos. Como foi falado na época de Jesus,
já se conheciam qual eram os livros sagrados, e lá em Alexandria nós tínhamos a Septuaginta, que era uma cópia da literatura sagrada e não sagrada. Está firme isso todo mundo aqui? Está claro? É muito importante que você guarde essa informação. Não entender por quê. Fábio José. E o Novo Testamento? Quais são os critérios do cânon do Novo Testamento? Bem, primeiro deles, a apostolicidade. Isso foi algo muito discutido nos 3 primeiros séculos. Ou seja, os escritos, eles deveriam ser escritos por quem? Por apóstolos. E depois de muitas discussões, também foram aceitos os livros que foram escritos por pessoas que estavam ligadas, que estavam próximas aos apóstolos. Ortodoxia, isso daqui vem muito da tradição judaica, não poderia ter contradições em nada que tinha sido escrito anteriormente. Deveria ter o quê? Harmonia completa. Harmonia completa. Aceitabilidade do uso. Aceitos, livros aceitos pelos pais da igreja, ou seja, os patrícios. Dentro dos 2 primeiros séculos, 3 primeiros séculos, alguns livros, a gente tem que ter uma certa atenção. O livro de Hebreus, por conta de uma questão de identidade escrita, embora o livro esteja ligado a Paulo, mas havia uma certa discussão se aquele escrito de fato tinha sido escrito por Paulo. Porém, depois ele foi reconhecido. Tá? E a sua autoridade, né? Ele teve aí uma certa, como posso dizer assim, uma resistência, né, da igreja de Roma e do norte da África. Confiabilidade, eles tinham que ser confiáveis e ligados aos autores. E a outra questão, eles tinham que ser do século I ou no máximo início lá, né, do século II, né? Ou seja, uma pequena margem de erro. Por quê? Porque começaram a aparecer livros escritos muito depois e que começaram a circular, e isso criava certa dificuldade se aqueles livros eram de fato originais, escritos, né? Temos algumas cartas, né? Carta de São Tomé, por exemplo, em que eles foram completamente abandonados como livros exatamente inspirados por Deus. Tá? As cartas circulavam no meio das igrejas, em especial as cartas de Paulo e os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Marcos, Mateus, Lucas e João. Havia no segundo século um uso amplo e disseminado nas igrejas, e começaram a aparecer alguns escritos gnósticos, né, de um homem chamado Marcião, que foi um herege lá no segundo século, e ele tentou criar um códex, né, para uma seita chamada de gnosticismo cristão. Como eu falei, havia essa discussão, né, de Hebreus sobre a apostolicidade explícita. O livro de Apocalipse, em razão do uso de algumas seitas gnósticas, principalmente por um grupo chamado, né, milenaristas. O que eles faziam, né? Eles acreditavam no milênio, e teve um herege, né, chamado, acho que era montanês, daí surgiu os montanistas, que eles eram alarmistas e acreditavam também na espécie de transe profética, coisa que é muito parecida com o que a gente vê hoje em muitas igrejas neopentecostais. A pessoa entrava numa transe profética e depois perguntava: nossa, o que foi que eu falei? Opa, peraí, se o espírito está sujeito ao profeta, se alguém entra num transe e não sabe o que está acontecendo, certamente isso não provém de Deus.
não provém de Deus. E isso começou a se espalhar ali pela região da Frígia, e começou a ter um movimento em que as pessoas começaram a ver com preocupação o livro de Apocalipse, não por condená-lo, mas por conta do seu mau uso. Não é à toa que algumas cartas patrícias, como a gente pega lá, né, de Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, fazem fortes críticas a esse movimento. Então, por conta disso, também pelo livro ter uma linguagem simbólica muito forte, começou a ter uma certa tensão e cuidados para o uso do livro do Apocalipse. Muito mais uma questão de cuidados, não a rejeição explícita em si do livro de Apocalipse. Pode falar, Paulo. Além do Apocalipse, o livro de 1º, 2º, 3º João está combatendo essa falsa doutrina que fala sobre o gnosticismo. Por isso que ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque ele está combatendo uma falsa doutrina que diz que se Jesus é santo, ele não podia ter vindo em carne. É isso que os gnósticos falam. Exato. Uma das linhas do gnosticismo. Havia também uma tensão teológica no livro de Tiago. Isso se dava por quê? Porque Tiago fala que a fé sem obras ela é morta. Então alguns falavam, poxa, mas se Tiago, o irmão de Jesus, está dizendo que a salvação é pelas obras, mas a gente aprendeu que a salvação é pela fé, então parece que tem uma contradição nisso aí. Então eles chegaram de fato a um consenso com apenas uma pequena tensão teológica, mas eles entenderam que na verdade o livro de Tiago não contradiz os ensinos de Jesus, os escritos de Paulo, mas ele os complementa. Então, a partir disso, no século II, esses livros começaram a ser de fato aceitos. E o livro de 2 Pedro, havia uma suspeita de pseudopigrafia, ou seja, que aquele livro de fato não tenha sido escrito pelo apóstolo, algum tipo de plágio, algo do gênero. Vejam, o que eu quero que vocês entendam é que sempre houve, desde o início, uma preocupação com os escritos sagrados. Sempre houve um cuidado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca foi esquecida. A palavra de Deus nunca foi deixada de lado. Os ensinos de Cristo sempre estiveram presentes no meio da igreja e sempre tiveram total importância. Muito maior do que alguns chamam hoje de profecia. Eu falei do movimento aí do louvor profético, não é isso? Que as pessoas têm substituído a palavra de Deus por profecias no meio do louvor, no meio do culto. Isso é uma aberração, é uma heresia. A igreja aponta para uma coisa, para Cristo, mas fundamental aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E com isso começou a tentar reunir esses livros numa compilação só, porque era muito comum uma determinada igreja ter 80% dos livros, a outra tinha 70% dos livros, a outra tinha 90% dos livros. Então começou aí a igreja chegando ao conceito, poxa, a gente tem que reunir esses livros. Então começaram alguns, por exemplo, o Muratório. Muratório, na verdade, foi um homem que encontrou um fragmento datado do século II, em que havia escrito dentro desse fragmento quais eram os livros que estavam sendo usados e considerados sagrados dentro do meio cristão. Então o Muratório encontrou esse documento e isso começou a ser chamado de Códex de Muratório. Não foi o Muratório que escreveu, foi apenas um estudioso que achou isso aí. E nessa compilação não tinha os livros de Hebreus, Tiago e 2 Pedro, nesse Códex de Muratório. Por ser um fragmento, há a possibilidade também dele ter sido o quê? Destacado e perdido. Ele poderia estar lá, mas por uma questão de ser um fragmento, não ter em sua integralidade, ele ter sido perdido.
E em 1367, o Atanásio de Alexandria, ele escreve um documento, no qual hoje é fundamental o que nós temos como Novo Testamento. Atanásio de Alexandria, ele foi um importante, posso chamá-lo de patrício da época. Então, dentro da sua carta de Páscoa, ele tem os exatos 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento. São os mesmos livros. E depois, nos concílios de Cartago e Hipona, no sínodo de Hipona, eles chancelaram esse reconhecimento do cânon de Atanásio de Alexandria. Isso, na verdade, pessoal, é apenas para que a gente tenha documentos históricos afirmando quais eram os livros considerados sagrados em sua compilação, numa sequência desses livros. Porém, o ponto que eu quero chegar, precisamos chegar em que a igreja sabia quais eram os livros escritos pelos apóstolos ou pelas testemunhas oculares próximas dos apóstolos. Isso já era conhecido, mas em termos de registro, é importante a gente saber dessa questão aqui. Por quê? Porque é muito invocado pela Igreja Romana de que eles que compilaram essa relação de livros e trazem para si que nós somos a verdadeira igreja, e por nós sermos a verdadeira igreja e nós temos a autoridade, fomos nós que compilamos o Novo Testamento que vocês têm. E invocam isso para dizer que se tem autoridade sobre os escritos, eles têm autoridade sobre a tradição oral, ao ponto de colocar a tradição oral, ou seja, em cima das escrituras. Só que quando a gente estuda a história e vê que havia um cânon de Atanásio de Alexandria anterior ao reconhecimento da Igreja Romana, não tem como a Igreja Romana dizer que ela tem autoridade sobre os escritos, que foi ela que juntou os escritos do Novo Testamento. Dá para ligar isso aí? Com isso você quebra a fundamentação, quebra-se, do ponto de vista histórico, toda a sustentação de que a Igreja Romana ela é dona do Novo Testamento e tem autoridade sobre ele. Na verdade, quem tem autoridade sobre as Escrituras é o próprio Deus que as inspirou e não homens. Nós somos servos de Deus, somos homens e mulheres que seguimos e buscamos Cristo, porque Ele é o dono da igreja. Isso aqui estava lá, eu apenas repetir, a sequência, para quem quiser consultar. O primeiro livro foi o de Tiago, o mesmo que entrou em disputa, e começaram ali as cartas de Paulo, Gálatas, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios. Existe uma terceira carta de Corinto que se perdeu, Romanos, depois veio o livro de Marcos, escrito lá por João Marcos, que andava com Pedro, Colossenses, Filemão e Efésios, escrito por Paulo, Filipenses por Paulo, Mateus, escrito pelo Mateus, apóstolo, Tito, Lucas, que era um médico que andava com Paulo. Ele escreveu os 2 livros, Lucas e Atos. Hebreus, que era um livro que estava em disputa, e que é associado a Paulo, alguns associam a Apolo, mas a questão é, esse livro sempre foi reconhecido pela igreja. 1 e 2 Pedro, 2 Timóteo, 2 Pedro, Judas e no final Apocalipse, escrito pelos apóstolos. Essa é a sequência cronológica dos escritos, que não é a mesma sequência como está compilado. E aqui a gente vê uma sequência visual. Os escritos começaram a ser registrados por Moisés. Escreveu-se até 400 anos depois de Cristo todos os livros do Antigo, antes de Cristo, 400 anos de Cristo, do Antigo Testamento que temos hoje, que estão nas nossas Bíblias. 200 anos depois do cânon
livros terem sido compilados, temos os escritos de Alexandria, em grego. Veio Jesus, nasce a igreja, começam os escritos do Novo Testamento, entre aproximadamente 60 e 95. Paralelamente aqui, temos a destruição do templo no ano 70, tá? Temos a destruição do templo. Você sabe por que o templo foi destruído? Cumprimento da profecia. Primeiro Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Profecia de Daniel. Havia uma seita judaica, os fariseus, os saduceus, os zelotes e os essênios, tá? Os fariseus eram os doutores da lei. Os saduceus eram uma grande aristocracia, eles não criam em vida pós-morte. Já os fariseus criam. Até o relato dos apóstolos, que ele falou: o problema que vocês estão me perseguindo é porque eu creio em vida pós-morte. Havia os essênios, havia os essênios que eram os místicos, que ficavam em montanhas e etc. E os zelotes, que eram os fundamentalistas religiosos. Exatamente. Quem foi o zelote foi Pedro. Lembra que Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado? Porque os zelotes, tinha o Simão Zelote também. Os zelotes, eles acreditavam, Judas provavelmente ele era um zelote, tá? Muito provavelmente Judas era um zelote. E acontece que os zelotes acreditavam que o Messias viria como um guerreiro, um revolucionário, e iria reestruturar o império de Israel, e iria dominar sobre todas as nações com ferro e fogo. Então os zelotes, por volta dos anos 70, atacaram a tropa romana, e a tropa romana veio dizimando todo mundo, e eles correram para dentro da onde? Do templo. Como eles correram para dentro do templo, os soldados romanos vieram e acabaram com tudo, destruíram tudo. Essa é a história do ano 70. E aconteceu, após a destruição, o que a gente chama de concílio de Jâmia. O que é esse concílio de Jâmia? As autoridades judaicas se reuniram para discutir como se perpetuaria a cultura do judaísmo sem o templo. Porque tudo dos judeus era feito dentro da onde? Do templo. E nesse concílio de Jâmia, por que isso é tão importante estar relatado aqui? Porque o propósito era a preservação da cultura judaica. Porém, nesse documento está escrito a relação dos livros sagrados pelos judeus em 70 depois de Cristo. E nessa relação de livros sagrados, há os apócrifos ou deuterocanônicos? Não existe. Depois veio o Marcião e Muratório tentando criar o cânone, e depois no final nós temos o cânone de Atanásio de Alexandria, que é o que nós temos hoje, o nosso Novo Testamento. Coloquei isso aqui, apenas uma curiosidade, como é que nasceu como chegamos até aqui. O judaísmo começou por Moisés. Temos aqui a criação da igreja primitiva, após a morte de Cristo. E temos aqui a igreja sempre foi uma só, mas em locais diferentes. Então surgiu a igreja copta, a igreja romana. Na verdade, essa data está errada, ela surgiu muito antes. Mas oficialmente, junto com o império, isso eu vou corrigir. A ortodoxa grega, que saiu da igreja romana, a etíope, a síria, tá? E depois, em 1500, surgiu aí a reforma protestante. Em 1804, o movimento da restauração, que deu origem à Igreja de Cristo, que é onde nós temos hoje. Tá? Exatamente, houve a tradução para alemão. Vou falar sobre isso agora. Tá? Conservação dos documentos originais. Eu tenho quanto tempo ainda, pessoal? Já está terminando? Álvaro? Então, quanto tempo ainda? Tem 5 minutos. 5 minutos. Isso daqui é para que a gente possa entender um pouco sobre a confiabilidade dos escritos. Eu fiz questão de colocar os links aqui. Nesse site, a gente consegue encontrar a
cópia de todos os fragmentos conhecidos que temos da nossa Bíblia cristã, do nosso Novo Testamento. E nesse site, tá? A gente faz referência, deixa eu passar aqui, ó. Aí, a gente tem, por exemplo, o P52, que é datado de antes do ano 100, tá? Temos esse papiro aqui, ó, Bob de Mac 2, que tem os 14 capítulos do Evangelho de João datado do século II. Nós temos uma série de fragmentos, nós temos livros praticamente inteiros. O papiro 45 é o mais antigo do Evangelho de Lucas. E tudo isso está disponível para acesso de qualquer um. Qual é o ponto que eu quero chegar? Nós temos mais de 5.800 escritos do Novo Testamento, registrados, datados do carbono 14, que remetem desde o primeiro até o quarto século. Isso nos dá uma confiabilidade bíblica de 99,5%, de que a Bíblia não foi alterada e que aqueles escritos que estavam lá são os mesmos hoje. Além disso, a gente tem outros escritos, de 10 mil escritos em versões latinas, mais 9 mil escritos em outras línguas. Então, quando a gente remete para a questão da confiabilidade bíblica, se a gente pega, inclusive, esses fragmentos do primeiro século e começa a juntar, e começa a comparar com a Bíblia que nós temos hoje, o ponto que nós chegamos é que a nossa Bíblia não foi alterada. Ela tem mais de 99% de confiabilidade, porque temos esses escritos, temos esses fragmentos. Não vou dizer porque eles não são completos, nós temos fragmentos, mas com esses fragmentos a gente consegue ter esse índice de confiabilidade, que isso é chancelado pelos estudiosos da teologia. E quando a gente compara com outros escritos, por exemplo, a Ilíada de Homero, ele tem em torno de 650 manuscritos. A gente pega Platão, em torno de 210, César, nós temos em torno de 10 escritos. Quando a gente compara isso com a Bíblia, a gente vê que o Novo Testamento, ele tem um índice de confiabilidade que eu posso afirmar para vocês, que é o maior entre toda a literatura que existe no mundo. O ponto é, os escritos do Novo Testamento não foram alterados. Há uma enorme confiabilidade bíblica. Tá? E na aula que vem, a gente vai falar sobre a questão das versões, que não vai dar tempo, mas já está lá no grupo, para que a gente possa ver. A gente vai falar um pouco sobre falei sobre a Septuaginta e sobre as versões que nós temos, que foram compilados desde por volta de 340, que é uma cópia inteira que nós temos da Bíblia, que isso cai em museus. Vou dizer inteira porque às vezes tem uma página assim, um pedacinho, o outro está faltando, mas a gente tem fragmentos para poder completar. E como é que isso chegou até hoje? As versões que nós temos aqui no Brasil, Ferreira de Almeida, as outras versões, e também vão tecer algumas críticas sobre algumas versões e questões de traduções. Tá, pessoal? Então, quem quiser ver, sabendo que eu vou atualizar ainda, vou colocar mais coisa aqui nesses slides. Vocês podem entrar nesses sites para quem tiver curiosidade, ter acesso aos fragmentos, ter acesso às primeiras versões da Bíblia, como por exemplo aqui o Codex Vaticano B, que é uma compilação da Bíblia do ano de 350, está lá preservado, tem acesso online, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinos, tudo isso para quem quiser estudar a Bíblia do original, sabendo que a Bíblia do Novo Testamento foi escrito em grego grego antigo, não é isso? Mas também temos uma versão chamada Textos Recébios. Eu vou falar um pouquinho disso na aula que vem.
Obrigado, pessoal. Pode falar. Só uma curiosidade sobre o Novo Testamento. Período que não tem na nossa Bíblia, né? O período dos 40 dias que Jesus ressuscitou, mas tem uma versão eu ainda não acessei, até por precaução mesmo, para ter mais uma convicção que seria interessante, que na Bíblia, na igreja da Etiópia, né? Tem lá registros das palavras de Jesus, ou dos ensinos dele, durante esses 40 dias que ele estava ressuscitado, e teve, eu imagino, muita orientação para os apóstolos, né? E aí eu fico, assim, refletindo, né, se eu vou acessar isso ou não, e por que isso não consta, né? Porque são 40 dias importantíssimos que ele passou junto com os apóstolos, e diz que a igreja lá da Etiópia, né? Eles têm na tradução da língua deles lá, esses registros. Vou falar sobre isso quando a gente for falar dessa questão das versões, tá? A gente vai ter que entender que existe o que a gente chama de textos autógrafos, né? O que é um texto autógrafo? Isso foi escrito pelos apóstolos e esses registros eles foram copiados, a gente tem tudo isso e existe uma compilação de 1500 alguma coisa, um pouco antes de Lutero, que eles pegaram, juntaram tudo isso e começaram a fazer publicações, e lá em 1600 foi chamado de textos recébios. Aí o que acontece? Na hora que eles fizeram essa impressão, tá? Vou dizer tradução, eles imprimiram porque surgiu a imprensa. Eles fizeram essa impressão com os escritos que eles tinham disponíveis na mão. Foi isso que aconteceu. E esses são os escritos que nós temos hoje, tá? Então é importante falar que os textos autógrafos, junto com esses textos do textos recébios, às vezes falta alguma coisinha. É por isso, por exemplo, na NVI, que eles fizeram a tradução baseada lá nos textos autógrafos. Tem alguns trechos, por exemplo, quando Jesus fala, né, que para esse tipo de para expulsar essa caça de demônios tem que ter jejum e oração. Na NVI não tem isso, na NVI de 2023. A gente vai entender por que não tem, tá? É isso. Eu vou entregar a palavra para o Álvaro, chamar para orar aqui. Irmão, é interessante que toda essa história nos dá evidência da grandeza do Senhor. Como Deus, porque Deus sabia, e Deus sabe tudo, assim, cada pergaminho, cada papiro, que iba a ter, sabe? Não foi um livro escrito, mesmo Deus que alguém escolheu guardou. Passaram muitos séculos, muitos anos, o Senhor teve um cuidado de recopilar todos os juntos. Eu acredito que aqui está tudo necessário para nós ser salvos. Deus, eu quero ler já terminar aqui com Isaías 46, versículo 9 e 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anunciou o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Exato. Aqui está tudo, o Senhor que cuidou, o Senhor guardou. Eu acredito que a terceira carta de Paulo não se perdeu, simplesmente Deus não quis que exatamente. Esse ponto. A Bíblia que nós temos hoje, que nós temos em nossas mãos, é a forma que Deus quis que chegasse até nós. Deus tem os seus motivos, tem os seus propósitos. Talvez aquela carta que foi perdida, a terceira carta de Coríntios, Deus não quis que chegasse, porque foi algo específico daquela igreja e poderia causar uma confusão, eu não sei. Deus é quem é dono de todas as coisas, Deus é quem cuida da história, Deus é quem preserva os documentos. E a Bíblia que nós temos hoje é a Bíblia que Deus quis que chegasse a instrução para nós, para a salvação, porque a grande importância dos escritos são: Jesus veio, Jesus salva e Ele voltará e Ele vive. Glória a Deus.
fazer uma oração então. Eu estava me lembrando agora há pouco sobre o que Joel falou, né, de que tudo está escrito no coração do povo, né? Então eu acho que Deus trabalha dentro de corações muito mais do que dentro de mentes, né? Nós precisamos da mente para entender e tudo mais, mas na verdade o Senhor trabalha aqui, ó. É isso que a gente precisa deixar trabalhar, né? Vamos orar então. Alguém tem um pedido especial de oração que queira fazer?